A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Administrativo, tem a honra de apresentar o webinar O Futuro das Licitações no Brasil e Marketplace, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Guilherme Jardim, coordenador da Coordenadoria de Licitações e Contratos da Comissão de Direito Administrativo da OAB São Paulo. Bom dia a todos. É uma alegria poder presidir esses trabalhos a convite da doutora Juliana Cristina Lovisotto, idealizadora desse encontro. Em nome do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, e do nosso presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo da OAB, doutor Ronaldo Andrade, cumprimento a todos aqueles que nos assistem, a nossa equipe de apoio da OAB, que viabilizou este webinar, o nosso ilustríssimo convidado, doutor Marcos Nóbrega, com quem temos a honra de desfrutar deste encontro, com um tema bastante interessante e polêmico até, que é o e-marketplace em licitações públicas. Um tema bastante inovador, já com algumas experiências bastante consolidadas na experiência estrangeira, e que é possível, eventualmente, se tornar um novo mercado de aquisições públicas no Brasil. O doutor Marcos Nóbrega é conselheiro substituto no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, professor da Faculdade de Direito de Recife, tem uma amplíssima formação acadêmica no exterior, em Harvard, no MIT, na Universidade de Lisboa, em Singapura, portanto, conhece muito bem a experiência internacional no tema das contratações públicas e do controle externo, e tem 30 anos de serviço público. Portanto, conhece muito bem a realidade do serviço público, a realidade dos órgãos de controle, e consegue aliar, portanto, conhecimento teórico altamente sofisticado, fruto dos seus estudos acadêmicos, com uma experiência prática absolutamente relevante. De modo que é uma alegria imensa e um privilégio poder tê-lo aqui, doutor Marcos Nóbrega, em nossa comissão especial de Direito Administrativo. A doutora Juliana Cristina Lovisotto é doutora e mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, assessora de controle externo no Tribunal de Contas do município de São Paulo e professora da sua Escola de Contas Públicas, e é secretária da nossa Comissão Especial de Direito Administrativo. O tema de hoje, caros amigos e amigas, ele é muito inovador, bastante instigante. O professor Marcos Nóbrega é um daqueles que tem muito entusiasmo por inovação no tema das compras públicas, sem se olvidar, é claro, da necessidade de observarmos aqueles princípios que resguardam as aquisições e que resguardam o Estado de malfeitores. Será possível que nós tenhamos em breve uma Amazon para aquisições públicas? Essa é uma provocação que o professor Marcos Nóbrega certamente enfrentará ao longo de nossa conversa. Como viabilizar um sistema de aquisições públicas mais eficiente, mais rápido? Porque, afinal, o poder público precisa cumprir tantas etapas burocráticas, muitas delas dissociadas da melhor aquisição, muitas vezes de modo bastante exagerado, enquanto que os particulares, mesmo grandes empresas, podem se valer de procedimentos mais simples, mais ágeis, para realizar as suas aquisições públicas. Há muitos anos atrás, um gestor público experiente fez a seguinte provocação: se a lei de licitações fosse verdadeiramente eficiente, os grandes bancos, a indústria automobilística, certamente usariam a legislação de licitações ao realizar as suas aquisições. Nós sabemos que não é assim que funciona. Então, o desafio de hoje é uma tentativa de encontrar novos caminhos para que as aquisições públicas brasileiras sejam mais eficientes, mais econômicas e, ao mesmo tempo, garantam o cumprimento dos princípios constitucionais que resguardam o poder público.
Professor Marcos Nóbrega, um imenso prazer, uma alegria enorme recebê-lo aqui, e eu estou bastante curioso, instigado em ouvi-lo, conhecer melhor as suas ideias, muitas delas divulgadas em textos que tratam do tema do e-marketplace em licitações, mas eu confesso, eu estou muito curioso para entender como viabilizar essa Amazon das aquisições públicas no nosso direito administrativo brasileiro. Então, aguardo a sua fala para que nós possamos, então, compreender e entender melhor este grande tema. E assim, passo a palavra à Vossa Senhoria, doutor Marcos Nóbrega. Muito obrigado, doutor Guilherme. Eu quero agradecer o convite e dizer que para mim é uma honra falar para os amigos da OAB de São Paulo. Essa é uma vantagem do mundo online, não é? Você uma hora está em São Paulo, outra hora está em qualquer outro estado. E a gente perde, evidentemente, o contato presencial, mas facilita que a gente possa ver os amigos com muito mais facilidade no mundo virtual. Então, para mim é uma honra parabenizá-lo pelo seu trabalho acadêmico, pelo seu trabalho também no Tribunal de Contas do Estado, não é? E todos nós militamos na área do controle e isso tem sido muito importante. Quero agradecer especialmente à doutora Juliana Lovisotto, que me fez o convite, pessoalmente ou virtualmente, para participar desse evento. Parabenizá-la também pelo excelente trabalho no Tribunal de Contas do município e também pela imensa, vasta doutrina que ela tem construído no âmbito da jurimetria e valores, aspectos que vão além do direito administrativo clássico. Né? E esse tema que a gente vai tratar hoje, ele é mais um capítulo, né, dessa grande transformação que o direito administrativo vem passando. Né? A gente vive realmente uma profunda ruptura no direito administrativo, ruptura essa que vem, no meu entender, desde o final dos anos 90, ou meados dos anos 90. Só que essa ruptura, essa maneira de encarar o direito administrativo não chegou nos manuais ainda. Né? Então você tem textos ainda esparsos que discutem o tema. É claro que toda essa ruptura, toda essa transformação, ela foi acelerada, né? Ela foi catalisada pelo efeito da pandemia, que fez com que a administração pública tivesse que ser imediatamente mais ágil, mais célere na tomada de suas decisões. Isso certamente também vai ter um efeito sobre a possibilidade de você efetivar e melhorar o padrão das contas públicas no Brasil. Esse é um tema muito importante, como muito bem falou o doutor Gabriel. Eu, ano que vem, completo 30 anos de serviço público e esse ano, agora esse mês, eu fiz 24 anos como conselheiro substituto do Tribunal de Contas. Então, tenho uma vasta experiência sobre licitações e, enfim, eu poderia até escrever um livro, Guia Politicamente Incorreto de Licitações, né? Porque todas as coisas a gente sabe como é que funciona, etc. E tal, né? E aí o grande desafio do poder público é comprar com maior eficiência. Né? A gente viu ao longo desses anos todos que a gente tem um grande fetiche do menor preço. Né? A gente fala de vantajosidade, mas na hora da onça beber água é menor preço mesmo. E a gente tem uma ideia muito grande como as compras públicas no Brasil eles são absolutamente ineficientes. E meu interesse nos últimos tempos tem sido voltado muito, entre outros temas que eu tenho escrevido nos últimos tempos, mas certamente para a questão do uso de tecnologia no âmbito das licitações. Isso é capitaneado por dois movimentos importantes na minha vida. Primeiro, comecei a escrever isso quando fui para a Universidade de Harvard, em 2007, meus primeiros textos sobre teoria econômica da licitação, trazendo aspectos de economia, de incentivos para o ambiente das licitações, e mais recentemente, pelo meu último pós-doutoramento na universidade, no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, onde eu tive a oportunidade de aprofundar a discussão sobre questão tecnológica. Muito embora é bom que se diga, como operador do direito, a minha preocupação é o cabimento jurídico dessas transformações. Mas há relevantes aspectos, tanto econômicos quanto jurídicos. Eu pediria licença para mostrar uma apresentação. Está aparecendo aí, pessoal? Muito bem. Então, o tema da minha apresentação é o pregoeiro do futuro será um algoritmo, web marketplace e licitações no Brasil. Aliás, isso não é uma afirmação, isso é uma pergunta, na verdade. Será que o pregoeiro do futuro será um algoritmo? Será que a gente vai ter um algoritmo que vai decidir qual vai ser a melhor compra para a administração, vai ser a decisão mais vantajosa para a administração? Esse é um questionamento que a gente vai procurar debater
ao longo aqui da minha apresentação. E aí, o grande debate, como muito bem falou o doutor Gabriel, é como é que a gente pode ter um ambiente eletrônico para positivar, para melhorar os padrões de compras públicas no Brasil. Curiosamente, a gente fala a ideia do Amazon. A Amazon é um web marketplace, é uma plataforma, e como é que a teoria das plataformas, a discussão econômica sobre os incentivos dentro das plataformas podem ser utilizados no direito administrativo brasileiro. Esse, obviamente, é o grande desafio. No entanto, antes de começar e debater um pouco mais sobre isso, eu queria, juntamente com vocês, dar uma olhada mais detidamente sobre o mercado de licitações no Brasil. Eu, há uns anos atrás, eu fiz um trabalho para a União Europeia, né, um trabalho capitaneado pela professora, pela doutora Alessia Bicalho, querida colega, onde a gente discutiu, na verdade o trabalho era para discutir, fazer um levantamento das barreiras do mercado brasileiro de licitações para as empresas internacionais. No entanto, evidentemente, o diagnóstico que foi feito com base em dados que foram tabulados, dados do sistema, inclusive Comprasnet, qual o tamanho do mercado de licitação no Brasil. Não é? E os dados são de 2016, embora talvez esteja um pouquinho viesado por conta do pré-sal, tinha impactos ainda em 2016 do pré-sal, mas basicamente é isso. Então você tem o mercado de licitações no Brasil, quase 50% é empresa estatal, não é? Basicamente Petrobras, e você tem uma separação entre União, entre estados e municípios, com um rápido percentual maior para municípios. Então você tem aqui duas grandes janelas de oportunidade para os advogados, inclusive, que nos ouvem. Primeiro é entender o mundo das estatais, né? Porque, embora tenha a lei das estatais, e muitos autores escreveram sobre a lei das estatais, eu não conheço nenhum advogado que advoga para licitação na área de estatais. Deve ter aí alguns advogados milionários nessa área, eu não conheço nenhum. Então isso aqui é um filão ainda que precisa ser explorado mais detidamente pelos advogados, que a gente particularmente não tem sido explorado. E no âmbito do município, que é onde exatamente o direito administrativo das licitações ele atua com mais vastidão, é basicamente o grande mercado do Brasil, além da União, mas basicamente é o pulverizado em município, e fundamentalmente a gente tem gastos em educação e saúde, e gastos em boa parte padronizados, o que faz, como eu mostrarei adiante, a perspectiva das compras governamentais brasileiras, ela se estabelece muito claramente nas contratações diretas. Em termos de tamanho do mercado em 2006, em bilhões de euros, você tem, obviamente, a mesma divisão, mas em termos percentuais, que é o que me interessa mais, a gente tem 16% do PIB são as compras governamentais. O grande comprador do Brasil individual é o governo. Então, sobretudo em regiões pobres, como é a região que vivo, no Nordeste, as empresas basicamente vivem de prestar serviço para o governo, porque é um grande comprador. Então, na área, eu ia falar de obras, mas as obras, desde 2013, 2014, as obras simplesmente desapareceram no Nordeste, e basicamente a gente tem as compras fundamentalmente no âmbito de serviços, mas no âmbito de medicamentos, de escolas, de material escolar, etc, etc. E esse percentual ele se reproduz, obviamente, por óbvio, é fatiado também entre os entes subnacionais, os municípios com prevalência em relação à União e prevalência também em relação aos estados. Lembrando sempre que as empresas públicas são as grandes compradoras do Brasil e certamente viesada pela questão do petróleo e pela questão da Petrobras. E esses dados também, que foram extraídos do trabalho que fiz com a União Europeia, também é muito significativo, porque mostra que 58% das licitações no Brasil são contratação direta. 58% das compras no Brasil são contratação direta e 32% são pregão. Então, quando eu vou pensar qualquer modificação legislativa ou qualquer modificação para melhorar a eficiência das compras públicas, eu tenho que atacar fundamentalmente esses dois aspectos, as compras diretas e o pregão. Veja, você pode fazer modificações para aumentar os incentivos em concorrência, etc. e tal, mas não é muito, que são o que a gente chama da doutrina de seletivas, né? Que é que concorrência, tomada de preço e tudo mais. Mas basicamente é dispensa de licitação e pregão, e percebam isso, porque isso vai ser um elemento importante para que a gente possa pensar como eu colocar esses
colocar essas possibilidades, quer dizer, essas modalidades, a dispensa de licitação, a contratação direta, para dentro de uma efetiva plataforma. De tal maneira que a discussão que a gente vai ter, o que é marketplace, o Dr. Guilherme falou intuitivamente, que é a possibilidade de eu ter algo parecido com o Amazon. Esse tema é tão interessante e eu tive a oportunidade de escrever um texto recente com o professor Rony Charles, né? Que Rony Charles é um dos maiores especialistas brasileiros em licitação, né? Ele sabe tudo, né? Dessas coisas do miudinho. Rony Charles, ele sabe absolutamente tudo. Então, a gente teve uma oportunidade de escrever um texto muito interessante, trazendo, inclusive, algumas experiências internacionais, como é que a gente ia utilizar os parâmetros de e-marketplace dentro dos parâmetros atuais da lei de licitação. Então, eu recomendo, é um texto que chama-se e-marketplace, eu posso depois distribuir com os senhores, mas facilmente pode ser encontrado na internet, um sonho não tão distante. E aí, esse marketplace tem a ver com toda essa discussão sobre economia de plataformas, sobre todas essas transformações tecnológicas. Em termos conceituais, eu posso dizer que marketplace é um locus de procedimentos auxiliares. Então, o primeiro componente fundamental que a gente vai imaginar que tenha utilidade para uma plataforma de compras públicas é pegar os procedimentos auxiliares e colocar dentro da plataforma, aptos à realização célere de diversos passos burocráticos para atendimento de ulteriores pretensões contratuais. Quando a gente fala em teoria econômica da licitação, a gente percebe que qualquer mecanismo de compras públicas ele tem uma forte assimetria informacional entre o governo que compra e o vendedor. Uma das maneiras de você diminuir essa assimetria informacional é você criar mecanismos de certificação, ou, em outras palavras, mecanismos de rating. De tal maneira que, se você embute em uma plataforma procedimentos auxiliares, como pré-cadastramento ou outros tipos de procedimentos que você pode estabelecer, você certamente vai diminuir a assimetria informacional e vai trazer o mecanismo de forma mais célere. Além dessa questão de procedimentos auxiliares, também é possível que você tenha nessa plataforma já modelos de contratos, embutido modelos de contratos, modelos de editais de licitações, que vai facilitar num sentido de padronização para atender a todos os entes federados. Veja, a minha preocupação não é, de certa forma, com o município nem com o Estado de São Paulo, porque é de grande sofisticação. A minha preocupação, e acho que aí é que vai se dar a grande revolução, é eu expandir uma plataforma que atenda a todos os municípios brasileiros. Ou seja, um aperfeiçoamento muito maior do portal Compras Públicas que o governo federal tem, que inclusive é muito bom. Então, o grande desafio é atingir aqueles 23% das compras governamentais que são objeto do âmbito municipal. De tal sorte que é uma plataforma eletrônica em que fornecedores seriam convidados e registrariam suas ofertas de preços para efetivas ou potenciais pretensões contratuais que poderiam culminar com posteriores contratações. Então, essa é a grande preocupação. Percebam que me parece que o primeiro grande foco para que a gente possa ter uma plataforma e-marketplace no Brasil são as contratações diretas. Então, o primeiro foco que a gente tem que observar isso é utilizar uma plataforma eletrônica para as contratações diretas, que tiveram até um aumento importante nas suas compras, porque por conta da legislação do Covid, os limites para a dispensa eles foram elevados, né? E há um prazo para que volte aos padrões anteriores, né? Me parece, se não me falha a memória, está em torno de 50 mil, que eu acho que é um valor absolutamente razoável, né? Nada é menos de 50 mil. Né? É porque a gente tem aquele fetiche burocrático, né? Todo mundo tem aí um fetiche burocrático na cabeça que a gente quer controlar tudo. Né? Você controla por amostragem. Aliás, esse é um tema até que eu vou discutir, não vai dar tempo de analisar nessa apresentação, mas a gente tem que incutir dentro dessa plataforma o que a gente chama controle built-in, né? Quer dizer, um controle, a primeira barreira de controle vai estar na própria plataforma. Então a gente vai ter agora 4 tipos de controle: o controle prévio, o controle concomitante, o posterior e o controle built-in, embarcado dentro de parâmetros da plataforma. Por isso que o governo federal, ao elaborar isso aí, tem que dialogar com os setores de controle, tem que dialogar com o Tribunal de Contas, tem que dialogar com a CGU, etc. E tal. E um balão de ensaio de todo esse processo, embora não tenha sido regulamentado ainda,
é o artigo 51 do decreto do pregão eletrônico, que diz o seguinte: nas seguintes hipóteses, contratação de serviços, que é a possibilidade de você ter a dispensa eletrônica, que é exatamente isso, para aproveitar 58% das compras governamentais que são feitas de forma de dispensa. Então, seria essa dispensa eletrônica para a contratação de serviços comuns de engenharia, aquisição de bens e contratos de serviços comuns, aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos comuns de engenharia, no disposto do inciso 3 e seguinte, quando cabível. O problema é que essa dispensa eletrônica, que foi estabelecida no regulamento, no decreto do pregão eletrônico, ainda não foi regulamentada. Quer dizer, o decreto veio para regulamentar, mas ainda não foi regulamentado. Mas é desse balão de ensaio que vai sair o primeiro protótipo de e-marketplace no Brasil. E vai funcionar, repito, como muito bem falou o doutor Guilherme, como a Amazon mesmo. Você quer comprar um produto e aí você vai ter o rol de opções que você vai ter na plataforma, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. De tal maneira que nós estamos diante, amigos, de uma coisa nova. Nós estamos diante de um desafio imenso. E esses desafios são técnicos, jurídicos e econômicos. Claro que quando você vai comprar alguma coisa na Amazon, as coisas parecem, obviamente, simples, mas são muito mais complicadas do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico e, sobremodo, do ponto de vista jurídico. A gente está vivendo esse ambiente aí de economia das plataformas e todos estão conscientes dessas imensas transformações que a gente está vendo. E quando eu falei, por exemplo, de transformações que são catalisadas pela pandemia, basta ver o que aconteceu com os marketplaces privados. Né? Quem já era incumbente, no caso, um exemplo clássico é o Magalu, o Magazine Luiza era incumbente, se deu muito bem durante a pandemia. Sem falar dos lucros absurdos mundiais que a Amazon passou a ter em relação a isso. Então, veja como eu tive disrupções nesses setores todos, no setor de música, no setor de entretenimento, no setor editorial, no setor de medicina, que foi potencializado a discussão do atendimento telepresencial para a medicina, também vai ser catalisado e catapultado a questão do uso de e-marketplace no sentido no setor público. E essas experiências do governo federal vão procurar objetivar isso aí. Evidentemente, quando eu estou diante de uma teoria, de um modelo de economia de plataformas, a gente tem que discutir fatores que são fundamentais. Primeiro, a questão da escala, e só o governo federal pode criar uma plataforma que dê escala para esse tipo de experiência. Quais as mudanças que você tem ao passar do tempo nessas próprias plataformas, outro mecanismo de busca, etc. Então, a gente não entende ainda claramente qual é a natureza econômica dessas plataformas, dos impactos jurídicos dessas plataformas. Por exemplo, eu vou falar sexta-feira, no evento promovido pela doutora, nossa querida amiga Cristina Fortini, eu vou falar exatamente sobre teoria econômica de dados no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, e eu analisava o seguinte: a economia de plataforma, o Network Platforms, ela apresenta uma situação tão estranha que, em primeiro momento, ela pode ter uma curva de demanda positivamente inclinada, o que é uma verdadeira loucura do ponto de vista econômico. Quer dizer, é uma situação, porque a demanda, geralmente, quando você mais aumenta o preço, diminui a demanda. Mas em algum tipo de plataforma, sobretudo quando ela está na sua expansão, você pode aumentar o preço e aumenta a demanda. Ou seja, quando todo mundo vai em efeito manada para dar escala a essas plataformas. Tudo isso tem impacto jurídico. Tudo isso precisa ser estudado. Então, estamos num... É o que o Roth, né, o Alvin Roth, que é um autor que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele fala, quer dizer, é um market design. O mercado de compras públicas eletrônicas está em formação. E quando o mercado está em formação, é onde surgem as oportunidades. E aí eu falo para meus queridos amigos advogados, eu não sou advogado, mas eu falo para meus queridos advogados, estudem, porque aí há um mundo de oportunidade. Estudem economia, estudem dados, estudem algoritmo, porque aí estará um mercado extraordinário para o âmbito da advocacia. Bem, e para onde vamos é o grande desafio. Né? Primeiro, desafios técnicos, e aí a discussão que a gente tem é o que, como e por que a gente vai viabilizar
todas essas discussões. E você tem várias experiências internacionais que podem servir de benchmark para o caso brasileiro, né? Você tem o caso da Indonésia, você tem o caso do Chile, tem o caso da Inglaterra, tem o caso de algumas experiências setoriais nos Estados Unidos, tem o caso da Índia. Eu acho que, em termos de escala, o grande benchmark que a gente vai ter nisso tudo é a experiência da Índia, por duas razões. Primeiro, o tamanho das compras governamentais na Índia, que é basicamente 17% do PIB, só que ainda é um país muito grande. Então, você tem basicamente o mesmo percentual, o mesmo tamanho de compras públicas, e você tem uma plataforma que foi criada em 2016, mas foi, digamos assim, turbinada nos últimos 2 anos para ser um e-marketplace mais sofisticado. Então, como seria, imaginando uma sequência de um e-marketplace que você poderia ter? Pensem fazendo um paralelo com o Amazon, por exemplo. E pensem também fazendo um paralelo com o primeiro modelo, que seria o modelo de compras diretas. Os compradores e vendedores se registram no sistema, e aí eu já tenho embutido na plataforma um primeiro barreira de controle, que é exatamente o controle pelo cadastramento e o controle também pelo estabelecimento de um mecanismo de rating, porque cada empresa vai ter seu histórico de compras e seu histórico da execução contratual na própria plataforma. Vários bens e serviços são oferecidos para múltiplos vendedores e, evidentemente, isso só vai funcionar para bens e serviços comuns, e me permita também a possibilidade de colocar para dentro da plataforma o pregão eletrônico. Então, essa plataforma ela vai ser, além de compra direta, vai ser também pregão eletrônico. E aí eu abro espaço para que ela se transforme numa coisa que a gente chama, você tem, por exemplo, experiência na China, quer dizer, é uma multiplataforma. Ela vai fazer um monte de coisa. E ela vai aprender com ela mesma. E aí é questão de inteligência artificial, embora eu duvido até muitas vezes que tem inteligência natural no serviço público, né? Quanto mais inteligência artificial. Mas vocês estão entendendo a dinâmica do que a gente está diante disso aqui. Sistema de pesquisa e comparação de preços, registro de preços. Quer dizer, a gente não fala registro de preços, talvez o carrinho de compras da Amazon seja o registro de preços 2.0. É uma coisa que a gente tem discutido exatamente sobre isso. E você vai ter compra direta, convite e pregão. Convite praticamente não tem. Quer dizer, eu particularmente, eu sou um cara muito esquisito, né? Quer dizer, não gosto de sair de casa, então eu não recebo convite para canto nenhum, graças a Deus. Mas convite no setor público faz tempo que eu não vejo. Então, basicamente, compra direta e pregão. Então, aqui é onde está o filão de um e-marketplace no Brasil. Não adianta gastar energia com convite, com concorrência. Aí concorrência é uma coisa tão tailor, tão específica, que continua fazendo aí pela Lei 8.666 e tal, RDC e tudo mais, concessão, PPP, tailor. Você vai tratar de grandes temas em relação a essa própria legislação. Aqui a gente vai tratar basicamente compra direta e pregão, bota o pregão para dentro da plataforma, bota a compra direta para a plataforma, faz o carrinho de compras virar um registro de preços e ela vai aprender por si só. Sistema de pagamento integrado. E aí é o seguinte, aí já é o primeiro problema, né? É para ser um sistema de pagamento integrado. Hoje mesmo eu comprei um livro na Amazon. Aí eu peguei, dei lá o clique, foi debitado no meu cartão. O poder público não paga, né? Então, como é que eu vou fazer uma plataforma com agilidade se o setor público não paga? Então, eu vou ter que integrar imediatamente isso com o CIAF, com o CIAFEM, para ter uma agilidade de compras. Ou seja, eu tenho também linkar com o direito financeiro para dar um aporte de direito financeiro a essas plataformas. Também eu posso estabelecer dentro da plataforma, e acho que isso é importante, um mecanismo de resolução de disputa. Acho que o grande case no Brasil é o Mercado Livre, tem um mecanismo de resolução de disputas. E também, outra coisa que pode estar para dentro da plataforma é AED, EAD, Educação à Distância. Eu posso criar dentro da plataforma um ambiente de treinamento online para município. Então veja que eu posso fazer um monte de coisa, né? Agora, vai lá e faz, professor. Eu não sei fazer não, eu estou apenas dando as ideias. Não é? Mas essas ideias podem valer muito, pelo menos para os advogados. Porque realmente, para ficar advogando para aquela besteiroca de habilitação, é besteira. Vamos pensar grande e vamos ver o grande filão que está diante dos nossos olhos. Vantagens para o comprador. Quem é o comprador? O comprador é o governo, né? Aliás, eu sou um pouco cético quanto ao governo. Aliás, eu diria, como dizia o nosso grande
economista brasileiro, né, Roberto Campos, se o governo fosse administrar o deserto Saara, em 15 dias faltava areia. Então, vamos colocar isso tudo, que parece um mundo maravilhoso, mas vamos ficar com o pé atrás, porque eu já tenho 30 anos de estrada para ver que o governo não é bem essas coisas, né? Mas quais são as vantagens para o governo? Comprar com mais agilidade, obviamente. Vantagens para o governo. Sistema ponta a ponta de registro ao pagamento. Então, a maneira que eu controlo online o registro da empresa até o seu pagamento, ou seja, eu posso embutir também dados de CIAFEM e CIAF para dentro da plataforma. Promove transparência e fácil acesso. Possui a opção de pesquisar, comparar e selecionar, como na Amazon, quando você vai procurar comprar um sapato ou comprar qualquer outra coisa. Possui lista de produtos para diversas categorias. Eu posso segmentar material de expediente, material de higiene, material, sei lá. Posso segmentar por blocos dentro da própria plataforma. Um acompanhamento online do pedido. Agrupamento de bens ou serviços, que é a discussão do registro de preços. Tendência de preços ou produtos. Ela pode ser predict, ela pode dizer, por exemplo, compre daqui a um mês que os preços historicamente são menores. O que, de certa forma, tem que analisar com muito cuidado, porque, em muitas circunstâncias, o governo ele é monopsonista em muitos setores, ou seja, só o governo compra, né? Então ele tem influência sobre o preço. Mas eu posso colocar tendência, como, por exemplo, o algoritmo do Decolar ou do Kayak, compre daqui a um tempinho que os preços são dinâmicos, etc. E tal. Ou seja, o algoritmo de uma plataforma ela pode captar o dinamismo dos preços, né? Porque os preços são dinâmicos. Né? Não é só no Uber que o preço é dinâmico. Em vários setores os preços são dinâmicos. Né? Esse é um problema das tabelas ciclo e SINAP. Quer dizer, é possível que uma plataforma como essa exploda de vez as tabelas ciclo e SINAP. Né? Ou seja, revolucione a cotação de preços em vários setores. Eu posso ter mecanismos de aferição da razoabilidade de preços, né? Tendência de preços. Então, aqui, por exemplo, isso aqui são exemplos da plataforma lá da Índia. Né? Então, eu posso dar, os preços diminuem, aumentam, eu posso dar comparação de preços, comparação de preço, por exemplo, da Amazon, do Mercado Livre, da Magalu. Sabe, eu quero comprar uma impressora que custa R$400, mas no Amazon é tanto, no Mercado Livre tanto, na Magalu é tanto. E aí, mas cuidado, o preço do setor público é mais caro porque o setor público não paga em dia. Então, como é que a gente vai lidar isso dentro de uma plataforma? Também é uma coisa que a gente precisa discutir, né? Porque vender para o governo. Por outro lado, quando você vende para o governo, você não vende uma impressora, você vende 100 impressoras. E aí o preço pode ser mais baixo também. Então, essa comparação de preço tem que ser muito bem calibrada. Então, essa é uma discussão que a gente tem na entronização do modelo de plataforma. Comparação de produtos simples na própria plataforma. Vantagens para o vendedor, vantagem para a empresa que vai vender isso aí. Direto acesso ao governo, muitas vezes as empresas não têm acesso ao governo. Não sabe nem como é que faz. Acesso ao governo, compra direta, pregão eletrônico, as modalidades estariam embarcadas na própria plataforma. Preço dinâmico, que muda com a situação de mercado. Como é que o controle ele vai se adaptar a controlar o preço dinâmico? Né? O governo anda a pé, né? E os preços de foguete e a bandidagem na velocidade da luz. Então, como é que você vai adaptar o governo para fiscalizar isso aí? Grande desafio, né? Grande desafio. Né? Aí é para a Juliana, é para Gabriel, é para Guilherme, que são novinhos aí, Juris Baby, tudo novinho aí, tem paciência para pesquisar isso aí. Já estou vendo outras coisas. Bem, vantagens, sofisticação, mecanismos de rating. Esse é o grande, talvez, outro grande elemento. Eu posso, como está todo, a plataforma ela vai aprendendo, pessoal. Como está tudo na plataforma, eu sei se a empresa tal que vendeu esse clipe há 5 anos, ela entregou, quanto é o preço, quanto fez, vendeu para mais quem, está satisfeito, não está? Eu posso criar modelos de rating, de como essa empresa que vendeu esse clipe se comportou quando fez para o município de Jacaré dos Homens e Alagoas. Possibilidade de sugerir novos produtos e novos vendedores. Aqui é um problema. E aí é um problema interessante. Quem vai fazer esse algoritmo? O algoritmo pode ser manipulado. Porque, por exemplo, quando você vai comprar... não é o caso, por exemplo, de livro, né? Porque livro só tem aquele livro, né? Mas embora a Amazon geralmente vende o livro.
Mas, por exemplo, suponha que eu vou comprar, eu estou no meu gabinete aqui, então eu só tenho material de expediente. Então, eu vou comprar aqui uma caneta. Ela pode... A Amazon, eu quero comprar caneta. Aí a Amazon vai dizer um bocado de empresa que vende caneta. O que não... Qual é o critério que vai fazer com que a empresa apareça na frente da plataforma? Na frente da opção? É o rating? É a manipulação? É a amiguinha de quem fez o algoritmo? Ou seja, há direito subjetivo público a auditar esse algoritmo? Esse é um tema de manipulação. Esse é um tema agora que o Congresso americano está atrás da Amazônia. Por que a empresa fulano de tal que está na frente? Por que não é outra empresa? Se a empresa estiver na segunda página, é muito pouco provável que ela consiga comprar. Então, assim, qual é o grande desafio? Veja o desafio do controle, amiguinhos. Veja o desafio. Eu tenho que entrar dentro da plataforma para analisar o algoritmo. Será que a gente tem competência para isso também? Tem que ver se a gente tem competência constitucional para auditar o algoritmo. Veja como a coisa está ficando cada dia mais difícil, né? O vendedor poderá acompanhar... Estou terminando, Jean, para não aperrear você. O vendedor poderá acompanhar o status do seu pagamento e o governo acompanha o trâmite do recebimento. Desafio: entregar o sistema de meios de pagamento do Estado. O sistema mostra a relação de novos produtos adicionados, também dando informações permanentes ao mercado. Vantagens para o vendedor: a licitação para produtos de acordo com especificações especiais. Eu posso refinar o critério de busca. Pode ser formatado para atender micro e pequenas empresas. Eu posso dar preferência, por exemplo, para microempresas dentro do critério de busca no aplicativo. A ideia de dar pontuação maior a elas, eu crio uma chamada margem de preferência eletrônica, fazendo com que as empresas pulem a fila e vão primeiro para as opções de compra. A plataforma vai transitar para uma ideia de multiplataforma, prestando vários serviços adicionais. Eu já falei, ela vai ser um mecanismo de rating, ela pode ser um mecanismo de microcrédito no futuro, dando microcrédito para essas pequenas empresas. Porque com a plataforma é possível você conhecer melhor o mercado. Porque tem os mercados, o mercado é uma grande intuição, né? Então, com dados, a gente vai conhecer melhor o mercado teoricamente. Parece ótimo, né? Então, se a apresentação acabasse aqui, você vai dizer, pô, é massa. Aqui em Recife a gente fala assim, é massa. É massa. Agora você é tudo plataforma. Isso é tão bom porque não foi feito ainda. Porque tem muito problema, tem muito rolo para a gente resolver. Primeiro que a gente tem que ver qual é o ecossistema, né? Qual é o digital ecossistema. Quer dizer, é tentar resolver esses puzzles. Todos esses problemas aqui é um primeiro questionamento. Primeira questão, é necessário uma legislação específica para adequar o sistema? Talvez infraconstitucional, claro. Não precisa nem lei, eu acho. Infraconstitucional a gente consegue fazer isso. Qual o impacto no mercado de bens e serviços? Não sei. Qual o impacto que isso vai ter? Eu acho que a gente vai abrir... O medo é a gente abrir a caixa de Pandora da tecnologia nas compras públicas. Qual o impacto do modelo de negócios em vários mercados? Sei lá. Vai impactar o outro lado do mercado, que são as empresas. Como é que a gente vai, obviamente, controlar isso? Isso aqui já é uma pauta de investigação que a doutora Juliana, que é muito sabida, pode escrever 200 papers sobre isso. Há direito subjetivo à informação sobre a natureza do algoritmo, quem fez esse algoritmo, quem é o pai do algoritmo, por que ele faz para a empresa fulano de tal ir para frente? O que a plataforma pode fazer com os dados? Oferecer microcrédito, por exemplo? Qual a estrutura de governança da plataforma? Como audita isso? Quem manda nessa plataforma? Quem é o responsável por isso? Vai reclamar com quem? Podem ser incluídos elementos de blockchain e smart contracts. Professor, o senhor já está aí no mundo da Jornada nas Estrelas. No mundo, não, de forma nenhuma. Né? A gente já tem experiências aí na Bahia e no Rio Grande do Norte, utilizando, com o apoio do BID, utilizando blockchain para compras, para licitações de alimentos. Ok, estou só dizendo, pode ser que seja feito isso. Tenho estudado e escrevi sobre blockchain, sobre smart contracts, fundamentalmente. Bem, em conclusão, qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte, pessoal. Veja, a esperança não é uma estratégia. Então, não adianta ficar esperando que vai ser assim, que vai mudar. Tem que fazer.
tem que fazer. A esperança não é a estratégia, mas a conclusão real disso tudo é que a gente precisa estudar. Estudar. Eu vejo muitos colegas passarem no concurso, estão 20 anos sem estudar, ou o que é pior, estudando pelos mesmos livros. Tem que estudar pelos textos do Dr. Guilherme, da doutora Juliana, para ficar sabendo. Tá certo? Bem, eu teria 200 anos para falar mais sobre isso, mas vamos ficar por aqui para não cansar os senhores. E muito obrigado. Agradeço. Muito obrigada, Marcos. Foi muito rica a sua palestra, rica em dados, rica em desafios e em reflexões para a gente pensar em como a gente poderia melhorar as compras públicas brasileiras. Vou falar em rico, me permita, doutor Juliana. Pois não. Eu estava lendo um livro um dia desse, de John Kay, é um livro sobre teoria da incerteza. Aí ele conta uma história interessante, porque ele diz assim, que Tales de Mileto, lá na Grécia, era um cara muito sabido. Aí as pessoas perguntavam para ele, ô Tales, se tu é tão sabido, por que tu não é rico? Então, certamente vocês já ouviram isso. Ele vai dizer, professor, o senhor está dizendo umas coisas tão bonitas aí, porque o senhor velho, não ficou rico com essas ideias. Aí falavam isso para Tales, né? Aristóteles que contava essa história no seu livro. Aí Tales se arretou e disse, eu vou provar que eu posso ganhar dinheiro com minha sabedoria. Aí ele conseguiu prever uma grande safra de azeitona e arrendou todas as prensas da cidade. Aí quando veio a super safra, ele ganhou muito dinheiro. Mas ele não queria ficar rico, ele queria provar que era sabido e poderia ficar rico. Então quem sabe aí, eu não, né? Mas Juliano, Guilherme, podem ganhar muito dinheiro ainda com essas ideias. Mas me desculpe que eu achei essa história interessante. Imagina, é um prazer ouvi-lo. A gente precisa ainda ficar muito mais sabido para conseguir ganhar dinheiro com isso ainda. Não estamos nesse pé ainda, mas a gente chega lá. Vamos estudar, 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 que vai dar certo. E realmente foi muito rica a palestra, com muitos desafios aí a serem pensados nas compras públicas. Uma das primeiras questões aqui que apareceu para a gente era como fazer melhores pesquisas de preço utilizando uma plataforma de marketplace. Aí vai depender da sua excelência o algoritmo. Né? O algoritmo vai fazer isso. Né? Mas o que me preocupa, Juliana, no âmbito do controle, é quem vai fazer esse troço? É quem? Sim. E vai ter manutenção? Como é? E quem vai desenvolver a plataforma? A administração pública ou vai contratar da Amazon? É uma pessoa que entende compras públicas? Qual é o critério? Eu posso manipular o mercado pelo algoritmo. Né? Então veja a possibilidade de manipulação que eu posso ter. Eu estou falando de 23% do mercado que é município. Uhum. Entendeu? Então esse é um desafio. Então, veja, a gente muitas vezes vê esses livros de governança, tem muita coisa de governança escrita sobre controle, mas 70% é bobagem, conversa mole. É importante discutir teoria econômica da governança, ou seja, quem manda e quem audita, qual é a estrutura de hierarquia da plataforma. Tem recurso, não tem? Está entendendo? É tudo muito complexo. Então vai exigir do controle e vai exigir do ambiente jurídico um desafio muito grande. Agora tem que estudar, né? Todo mundo quer estudar. Outra questão que chegou aqui para a gente também é sobre o signaling. Como... Cadê a pergunta aqui exatamente? Só um segundo. Como se daria a questão do signaling nessa plataforma? Ou seja, como é que você conseguiria selecionar um bom fornecedor aí nesse histórico? Espera aí que sumiu, está sem som. Signing é histórico, é sinalização. Né? São vários mecanismos que você pode construir mecanismo de rating. A empresa participou de 1000 licitações, ganhou 300 contratos. Como é que ela se comportou? Faz um histórico dela. Ela entregou bem o serviço, o poder público pode dar uma nota para ela. Ela foi bem, então você vai ver, bom, essa empresa é boa, essa empresa é pirata, essa empresa Então, você pode criar um mecanismo de rating. Como você faz quando vai comprar alguma coisa na Amazon? Quando você faz, por exemplo, quando você vai para um hotel, uma cidade que você nunca foi. Por exemplo, eu nunca fui em Morro de São Paulo, sei lá. Nem quero ir, na Bahia.
Aí tem lá, minha mulher inventa de ir para um negócio desse. Aí eu vou lá pesquisar os hotéis. Aí tem o rate, né? O problema é, será que o rate é verdade ou é um robô que fez aquele rate? Ou é fake? Então, tem tudo questão de segurança, etc. E tal. Mas Sign é um mecanismo para diminuir a simetria de informação. Tá entendendo? Você pode, por exemplo, colocar para dentro da planilha certificado ISO, carta de exclusividade. Então pega tudo e sacode para dentro da plataforma. Não é nada, é porque o nome é bonito para me mostrar, mas não tem nenhuma novidade não. É diminuir a simetria de informação. É sinalizar para o mercado quem você é. Quanto mais transparente é o mercado, mais completo ele é. Porque os mercados são incompletos porque há assimetria de informação, não é verdade? E quando a gente traria para dentro das plataformas os procedimentos auxiliares aí de uma licitação, a gente poderia até pensar em dispensar um edital de licitação prévio, ou seja, se as empresas vão colocar na plataforma os seus produtos, e aí o administrador é que vai fazer as comparações, a gente Sim, poderia... Veja, o céu é o limite, né? Tudo pode, né? Tudo pode, né? Bom, vai depender da legislação, vai depender do teste. Evidentemente, a gente tem que começar com o piloto, né? Começar aos pouquinhos, com a dispensa eletrônica, e testando, para a gente ir aperfeiçoando esse processo. Né? Muito bem. Dá para ouvir, tem um telefone tocando aqui, feito louco aqui. Deve ser alguém interessado, porque eu tenho um bocado de processo em pauta. Estou me aperreando aqui. Uma outra questão que também foi apresentada aqui os preços deveriam ficar expostos aos vendedores? Não compreendi muito bem, porque, na verdade, os vendedores é que vão expor os preços. Em caso positivo... Não é o seu preço, né? A pergunta talvez é, será que os vendedores eles têm acesso aos preços estabelecidos pelos outros clientes? Outros clientes, exato. É uma discussão se o orçamento é sigiloso, se o preço é sigiloso ou não, né? Talvez você possa criar um mecanismo em relação a isso. Né? É só restringir acesso. Né? Eu tenho uma chave que só um painel que só o governo vê e outro painel que só a empresa vê. Né? Isso é possível ser feito. Né? Aí é uma questão de teoria econômica para saber se o preço sigiloso é benéfico ou não. Aí vamos para a teoria dos leilões, como é, por exemplo, no caso do pregão, né? Onde o preço é sigiloso. Né? Pode ser feito também. No primeiro momento, se eu coloco para dentro da plataforma o pregão eletrônico, eu vou com a mesma circunstância de preço sigiloso, de orçamento sigiloso, etc, etc. Eu posso ter módulos, entendeu? Módulo do comprador, módulo do vendedor, módulo do controlador, enfim, por aí vai. Com diferentes chaves de acesso, entendeu? Entendi. Mas isso é tudo invenção, né? Tudo pode ser feito, né? Sim, são questões que estão sendo colocadas aí para a gente pensar em quais são os... O decreto, ele fala que o decreto já prevê, bem, a gente pode colocar isso para dentro da plataforma. Aqui seria interessante. O decreto do pregão eletrônico já disponibiliza essa função de prever ou não os preços. O preço pode ser, o preço de reserva pode ser sigiloso ou não, né? E aí vai depender da modelagem que o governo quer fazer. Ele pode dizer se quer ou não. Eu até fiz uma live semana passada, que minha vida agora é fazer essas lives, né? Que na verdade eu tô com medo não da segunda onda de Covid, mas da segunda onda de lives. Mas o fato é o seguinte, eu falei na semana passada exatamente sobre isso. A possibilidade de uso de preço sigiloso, preço de reserva sigiloso nas licitações. Tudo isso pode ser formatado. Veja, eu também não acredito, Juliana e Guilherme, nas soluções Big Bang, né? Porque às vezes no Estado é assim, né? Vamos mudar tudo. Geralmente o Estado quer mudar tudo para não mudar nada. Então aquelas operações, mudanças estrambólicas, geralmente não funciona. Eu acho que eu acredito em projetos piloto. Porque esse tipo de coisa é assim, só vai saber se vai funcionar se estiver funcionando. Uhum. Só porque uma coisa é a modelagem mental, né? Outra coisa é a prática, né? Tem muita coisa que a gente não consegue prever. Os incentivos, porque licitação é incentivo. Os incentivos que isso vai prover no mercado. Então vamos começar com contratação indireta, vamos começar com a experiência do decreto de uma dispensa eletrônica e vamos construindo isso aí. Guilherme, gostaria de fazer algum complemento? Sim, doutora Juliana. Claro que não há o que acrescentar em relação à fala do doutor
Marcos Nóbrega, que nos brindou aqui com uma excelente exposição, bastante instigante e com uma característica especial, amigos e amigas que nos assistem. Como disse no início, o Dr. Marcos Nóbrega é conselheiro substituto, portanto é um agente do controle externo que tem uma postura bastante inovadora, bastante provocante. Há muitas críticas ao controle externo, né? Nós lemos frequentemente nos periódicos especializados o controle externo muito tradicional, muito rígido, mas nós temos algumas exceções, e isso é positivo, porque areja o debate e permite que os órgãos de controle se sofistiquem e aprimorem os seus métodos de atuação. Mas nós temos um desafio bastante intenso, um desafio muito difícil de ser superado. Por isso que o Dr. Marcos Nóbrega diz, não vale apostar na esperança aqui, é preciso agir, é preciso ação. E já que nós estamos num evento promovido pela Ordem dos Advogados, eu gostaria de chamar a atenção para o desafio jurídico do e-marketplace. Quais reformas legislativas precisam ser levadas a cabo para que essa sistemática funcione? Vejam, a nossa lei de licitação, a Lei 8666, ela está impregnada no espírito dos administrativistas e dos controladores. Não é à toa que o projeto de lei que pretende reformá-la adota a mesma espinha dorsal. Nós não estamos mudando o nosso sistema de licitações com o projeto de lei em discussão no Congresso Nacional. Nós estamos aprofundando o sistema atual. Como incorporar todas essas novidades que o Dr. Marcos Nóbrega nos trouxe e como absorver a eficiência econômica, a economia de recursos, melhores aquisições para o Estado? Elementos esses que são viabilizados por intermédio dessa solução proposta pelo Dr. Marcos Nóbrega. Quais são as reformas jurídicas que nós precisamos fazer para que esse sistema seja possível? A habilitação, esses ratings dos fornecedores, como será que os órgãos de controle vão se posicionar em relação a esses sistemas? Vejam, mudanças importantes na legislação, na lei das estatais, no projeto de lei da lei de licitações, foram incorporadas no processo legislativo por conta de decisões do Tribunal de Contas da União. Talvez um sistema, uma estratégia para que o nosso e-marketplace aconteça seja, como diz o Dr. Marcos Nóbrega, através de experiências microscópicas, de testes, de experimentação, para que os órgãos de controle possam se convencer e, a partir daí, nós iniciarmos essas reformas jurídicas. Então, Dr. Marcos Nóbrega, essa é a minha única intervenção aqui, muito mais como uma provocação geral para a audiência, agradecendo imensamente a oportunidade de o conhecer virtual e pessoalmente, já conheci os seus escritos, mas nunca tivemos a oportunidade de estarmos juntos. Agradeço imensamente a professora Juliana Lovisotto pelo convite de participar desse encontro e assisti-lo, e deixo aqui, então, essa provocação para a nossa audiência. Quais são as mudanças legislativas necessárias para que essa ideia absolutamente inovadora, muito sedutora e com enorme potencial de revolucionar de modo positivo as aquisições públicas possa ser levada a efeito? Muito obrigado, pessoal. Eu quero agradecer, por final, e dizer que para mim foi uma honra. Eu sou, como diria Manuel Bandeira, pernambucano provinciano que mal sabe escolher uma gravata, tanto é que vim sem gravata, e dizer que para mim é uma honra. Obrigado, Juliana, obrigado, Guilherme. Acho que eu corri feito um louco para tentar mostrar o máximo possível, que parecia aquele menino de Olinda, né, que conta a história de Olinda, tem ali na sede de Olinda, vai falando rápido, mas espero que tenha dado conta do recado, e tem coisa minha escrita sobre esse tema na internet, vocês encontram com muita facilidade, tá bom? Muito obrigado, muito agradecido. Foi um prazer recebê-lo aqui na Comissão de Direito Administrativo, Dr. Marcos. Também agradeço a moderação e a presidência da mesa pelo Dr. Guilherme, por a gente poder ter realizado esse webinar. Especialmente porque são ideias que a gente precisa pensar em novas inovações no setor público e pensar na licitação como mais do que uma matéria jurídica, estritamente jurídica. Ela também passa pela economia e precisa ser pensado em mecanismos de incentivos para melhorar a eficiência dessas compras. Então, eu só tenho a agradecer aí por todas essas insights novos que foram trazidos nessa palestra. Haveria muitas outras questões aqui que se colocaram. Não sei da sua disponibilidade de tempo para terminar, ou
se nós já estamos aqui encerrando aqui essa... Porque Vocês podem, veja, quem tiver interesse pode me mandar um e-mail, o marcosifenóbrega@hotmail.com, ou me encontrar pelas redes sociais, né, pelo LinkedIn e tal, que eu respondo com o meu prazer. Então, tá ótimo. Então, acho que a gente pode considerar suficiente por hoje. Muito obrigada, doutor Marcos, Guilherme, doutor Ronaldo. Obrigado, hein? Obrigado. Agradeço. Tchau. Obrigado, Tchau. pessoal. Bom dia.